Hoje nós vamos falar sobre uma paciente, um caso de sucesso que me procurou há mais ou menos há 3 anos atrás, porque ela não estava se sentindo nada bem com o seu peso. Exatamente, ela queria perder peso, mas além disso tudo, ela acordava de manhã cedo, quando ela se olhava no espelho, ela se odiava, não se sentia bem com nenhuma roupa. Além disso tudo, também não tinha uma digestão boa, sofria com gases, muita distensão, dor de cabeça, não tinha vontade de malhar e ainda de quebra, tinha uma vontade incrível de comer doce que não fazia com que ela evoluísse nos processos de emagrecimento. Bem-vindos ao canal. Esse canal é voltado para você que quer perder peso, ou que vai fazer cirurgia bariátrica, ou que já fez, ou até mesmo tem alguma alteração digestiva. Eu sou Marcela Mori e vou te contar essa história que eu tenho certeza que você vai gostar, e se você está passando por isso, talvez você se identifique. Essa paciente me procurou há 3 anos atrás com todas essas queixas e ela fazia uma dieta e ela não conseguia sustentar. Fazia por 10, 20, 30 dias, perdia um pouco de peso, depois ela abandonava tudo e recuperava todo aquele pouquinho de peso que ela tinha perdido, quer dizer, era 2, 3 quilos. Quando ela me procurou, eu fiz todo um levantamento desses sinais e sintomas, tudo isso que ela estava sentindo, o que de fato realmente estava incomodando ela. Falamos sobre o dia a dia dela, o que ela fazia de manhã, à tarde, como era essa noite, como era a sua qualidade de sono. E a partir daí eu montei um plano, uma estratégia para ela. Essa estratégia foi baseada na sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente montar um plano alimentar que não caiba na sua rotina, que aquilo você não consiga executar para sempre. Afinal das contas, quem tem problema de peso, ele não é uma coisa que tenha cura. Você tem que estar sempre monitorando e articulando novas estratégias para que você perca peso ou até mesmo que você chegue ao peso que você quer e mantenha. Bom, essa paciente, nós montamos essa estratégia e ela começou a executar. Quando ela retornou com um mês depois, ela realmente tinha conseguido várias coisas dentro daquilo que eu tinha proposto. Mas o peso ainda não tinha chegado nem perto daquilo que ela queria e muito menos do que ela esperava perder em um mês. Bom, o que a gente começou a discutir? Quais são, nesses últimos 30 dias, quais foram os últimos momentos que ela teve mais dificuldades? Por que ela sentia mais fome à noite? Por que ela tinha mais facilidade de manter a dieta no café da manhã e no almoço? E aí eu reestruturei. Dentro desse momento, a gente fez diversas estratégias, tanto jejum, low carb e até alguns pontos de cetogênica. Mas no fundo, o que ela queria era mesmo fazer um tratamento coadjuvante, que era essas canetinhas que a gente tem hoje aí. E eu falei para ela que eu era a favor e que poderia sim se utilizar, com uma condição, de que ela tivesse o alicerce da sua alimentação muito bem equilibrado. O grande problema do uso dessas canetinhas é que a pessoa faz o tratamento, mas não faz paralelo um tratamento nutricional, não organiza a sua alimentação. E aí, quando para fazer o uso dessas canetinhas, volta com o seu peso, às vezes até mais do que se tinha anteriormente. E assim a gente fez. Reorganizamos a alimentação, tentamos resgatar esse bem-estar de disposição dela, trabalhamos a dependência de glicose dela e ela foi evoluindo dia após dia. Momentos ela se sentia desanimada, se sentia triste, achava que não ia conseguir e me mandava sempre uma mensagem: hoje eu não consegui fazer aquilo que a gente tinha programado. Mas nós precisamos entender que quando a gente vai fazer algo para mudar o nosso perfil, seja de peso ou qualquer outro objetivo qual seja, tem momentos que realmente a gente não vai conseguir. Afinal, a mulher ela é muito hormônio, então tem momentos que a gente está mais disposta e tem outros momentos que a gente realmente não está disposta. Mas o fato disso acontecer não quer dizer que você está colocando todo o nosso trabalho a perder. Isso faz parte. É importante que você entenda e reconheça que o teu corpo tem dias que vai estar um pouco mais desestimulado. Mas isso não pode ser motivo para você abandonar todo um trabalho. Então, eu sempre mandava uma mensagem para ela de otimismo, de força e de esperança e dizendo que ela não estava sozinha. É muito importante as pessoas entenderem que uma perda de peso ou um tratamento da perda de peso, nós precisamos de uma rede de apoio. Ninguém consegue chegar a nenhum lugar se não tem uma rede de apoio. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos de uma equipe de pessoas, de familiares, de amigos, no meio onde a gente está, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo.
E nós continuamos nessa trajetória. Quando nós estávamos mais ou menos com 5 a 6 meses de tratamento, ela entrou de férias e fez uma viagem. Essa viagem foi de 20 dias. O que aconteceu? O que a gente já imagina, né? Lá na viagem ela comeu de tudo, saiu da dieta, não fez atividade física, exagerou no doce. Quando ela retornou, ela já tinha perdido até então em torno de uns 8 a 9 quilos, ela recuperou 3 quilos. Aquilo ali foi uma bomba em cima dela, como se ela tivesse fraquejado, como se ela tivesse colocado todo aquele trabalho a perder. Eu falei, nós retornamos novamente às nossas atividades com alimentação, reorganizando, sempre com aquela injeção de ânimo, que isso tudo faz parte. Afinal das contas, a nossa vida ela não é engessada. Nós temos família, nós temos marido, nós temos trabalho, nós temos diversas coisas que podem interferir nessa conduta. E ela baixou a cabeça, focou novamente e nós persistimos por mais aí um período de 6 meses dentro desse contexto. Até então, ela já tinha aí perdido mais ou menos em torno de uns 15 quilos e ela estava maravilhosa. Tudo muito alinhado, tudo muito bem estruturado. Até que, depois de um ano, ela acaba sendo demitida, perdeu o emprego. E aí, de quebra, a mãe dela ficou doente, uma doença grave. E estava num momento muito difícil. O que aconteceu com o perfil alimentar dela? Ela jogou tudo para o alto, porque ela não conseguia focar mais na alimentação e ela usava a comida como válvula de escape. Quando eu falo sempre em rede de apoio, eu não estou falando só em nutrição. Muitas vezes a gente precisa de um psicólogo, um psiquiatra, de outros profissionais da área da saúde para nos dar esse suporte, para que a gente não perca o fio da meada e jogue tudo pelo alto. Ela desapareceu, eu mandava mensagem, ela não conseguia me responder. Quando ela me respondia, ela dizia que estava num momento difícil, que ela não ia conseguir mais e assim por diante. Após 4 meses de ter passado tudo isso, ela retorna para mim no consultório com algumas notícias boas, outras não tão boas. Primeiro, que a mãe dela foi a óbito, então ela perdeu a mãe dela e a gente sabe que quando a gente perde um ente querido, isso realmente mexe muito com a nossa base, mas que ela já tinha conseguido um outro trabalho, que ela estava numa outra fase da vida profissional dela e que aquilo ali estava sendo algo prazeroso, afinal, apesar de tantas tristezas que ela tinha passado, aquilo ali estava trazendo um oxigênio para ela. E de quebra, ela realmente voltou a recuperar naquele pouco tempo boa parte do peso dela, em torno de 10 a 12 quilos aí. E aí nós reorganizamos nosso pensamento e aí ela falou, me lembrou da sua vontade de de usar as canetinhas que ela tanto queria. Conversei muito claramente com ela sobre o uso das canetinhas, falando que as canetinhas ou qualquer outro tratamento que for, seja bariátrico ou não, é muito importante a gente ter a consciência de um alicerce. Nada traz sucesso se você não trabalhar o seu alicerce, que é a alimentação do dia a dia, que é a atividade, que é o teu psicológico, que é a atividade física, os pilares, né? E aí nós começamos a fazer um tratamento junto com o tratamento das canetinhas, junto com uma equipe médica e também a equipe nutricional. Hoje já se passaram 2 anos dentro de todos os episódios e essa paciente está realmente no seu melhor momento de vida, não só de peso, mas também profissionalmente. Ela já conseguiu administrar toda aquela falta que ela teve da mãe, do óbito da mãe. Obviamente que isso aí é uma coisa que nunca a gente vai superar, mas ela conseguiu digerir isso aí de uma forma muito melhor e ela estava já numa fase muito mais tranquila. Fez o uso da canetinha durante um período de um ano e uns 3 meses, conseguiu perder peso e, paralelo a tudo isso, a gente fez um trabalho com a nutrição. E aí, hoje, nós estamos aí já num peso estável, sem o uso da canetinha, só na atividade física e numa alimentação. E aí, o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero trazer para você com esse vídeo? Que tudo é possível e tudo pode ser um bom aliado para você. Tudo vai depender de como você vai digerir esse alicerce. Lembrando que todo tratamento de perda de peso, ele precisa ter uma base. E essa base tem que ser sempre trabalhada e sempre vigiada. É como se fosse uma catequese, a gente tem que rezar todo dia. A alimentação é assim também, nós temos que rezar todo dia com a alimentação, buscando sempre ter bons hábitos. Quando eu digo todo dia, não estou dizendo que a gente não possa no final de semana comer alguma coisa diferente,
ou até mesmo ir numa festa e comer um doce, não é isso. Mas o nosso dia a dia, ele tem que ser muito bem controlado, porque senão a gente não consegue perdurar isso por muito tempo. Então, se você tem dificuldade em relação à sua alimentação e você acha que precisa fazer um tratamento paralelo, pode ser necessário, é importante, mas busque ajuda. E lembre-se, se você quer fazer se você tem independência de doce, tem muita dificuldade de deixar o doce, lembre-se que eu tenho um e-book de receitas voltadas para você que quer perder peso ou que quer manter o seu peso, um e-book de doces que tá aqui no link aqui embaixo, que é só você clicar que você vai ter acesso a esse material. E você pode estar usando essas opções de doces como um lanche da tarde. Por quê? Porque essas receitas, além de matar a tua vontade de doce, são receitas ricas em proteínas. Então você vai estar aí atingindo, mirando numa estrela e acertando uma constelação. Agora, se você gostou dessas informações, se você pensa fazer o uso desses medicamentos ou conhece alguém que queira fazer, compartilhe esse vídeo, porque talvez essa informação, essa história pode ajudar a esclarecer ou até mesmo ser um gatilho para a pessoa realmente buscar todos esses tratamentos e rede de apoio que ela precisa para chegar no seu peso e na saúde. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e fique aí com o próximo vídeo.